Olá a todos, bem-vindos nesta palestra Kepp Motor e Magnetismo. E nós temos aqui hoje a Márcia Skringhelli, odontologista, pesquisador no campo da medicina psicossomática e, em particular, sobre o magnetismo e a relação do magnetismo com o nosso corpo e a nossa saúde. E eu hoje vou dar essa palestra, nós vamos dar juntos essa palestra com a Márcia. Eu sou o Frederic Esteve e eu faço parte da equipe do Kepp Motor, que nós vamos falar muito de Kepp Motor hoje nessa palestra. Ambos professores da Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Então, nesse fórum de Nova Física e Kepp Motor, hoje nós vamos ver qual é a relação entre a energia escalar, o magnetismo, o Kepp Motor e a nossa saúde, né? O ambiente, a nossa saúde e o nosso equilíbrio. Márcia, por favor. Então, nós vamos primeiramente explicar um pouquinho o que é a energia essencial divina. A energia essencial, ela foi chamada de escalar pelo Nikola Tesla e é a energia advinda diretamente do ser divino que cria e sustenta e restaura tudo no universo transcendental e físico. Não há nada que possa ser concebido senão através dela, porque ela é a pura emanação criadora de Deus. Aqui já tem muitos termos, temos energia essencial, temos energia escalar, temos energia divina. O Tesla, o primeiro, no final do século XIX, ele chamou essa energia de escalar, porque ela tem várias escalas conforme os corpos que ela forma, seja um ser humano, seja uma planta ou um mineral. Então ele chamou isso de energia escalar. Quando o Dr. Kepp continuou as pesquisas, aprofundou, desenvolveu as pesquisas do Nikola Tesla, ele deu o nome de energia essencial, que é a mesma coisa que a energia escalar, só que para o Dr. Kepp ela está na essência de tudo, por isso que ele chamou isso de energia essencial. E de fato essa energia escalar, essa energia essencial vem do Criador, emana do Criador e banha todo o cosmos. Então, e o Dr. Kepp, ele explica nesse programa de rádio, em 2006, que nós somos totalmente dependentes dessa energia primeira para existir. Cada dia, hora, minuto e segundo. Daí a necessidade de assumirmos tal consciência para nos colocarmos dentro dessa fonte inesgotável de força. Então é muito importante que a pessoa tenha consciência e que perceba que inclusive é através da conscientização que ela pode entrar em contato, em ressonância com essa energia divina. Mas hoje nós vamos falar de magnetismo, então eu gostaria que o Frederic explicasse qual que é a relação entre a energia essencial e o magnetismo. Então, o magnetismo, todo mundo já ouviu falar desse nome, magnetismo, uma coisa magnética, o próprio imã, é uma força que todo mundo já sentiu ao aproximar dois ímãs, por exemplo, né? Ou através dos múltiplos usos, né? Múltiplas aplicações que hoje são feitas a partir do magnetismo. O Dr. Kepp explica que o magnetismo é a primeira manifestação dessa energia essencial. Então, não é que o magnetismo fica confinado no ímã, ou que eu vou fazer uma ressonância magnética no hospital, isso é magnetismo. Na verdade, esse magnetismo ele banha todo o universo, já que é a primeira manifestação dessa energia essencial. E por banhar todo o universo, ele nos banha, as plantas, minerais, todos os reinos, todas as escalas da criação, captam e são dependentes 100% desse magnetismo, que mais uma vez é a primeira manifestação da energia essencial.
Então, agora nós poderíamos explicar por que será, né, que se tem toda essa energia essencial à nossa disposição, por que o ser humano ele adoece, por que ele tem tantos problemas, né? Por que ele não capta muito essa energia essencial? Então, o Dr. Kepp explica que tem uma atitude interna do ser humano, a nível da vida psíquica, que é uma atitude de rigidez diante da vida, uma censura à consciência. E isso bloqueia a captação da energia essencial e impede que o organismo receba essa energia integralmente. Agora, também existem causas externas, né, Frederique, que são, por exemplo, essas eletricidades, os campos eletromagnéticos, né, da nossa civilização atual, né, celulares, torres, antenas, né, são energias em desacordo com a natureza. Isso já se sabe há muito tempo, que eu me formei em engenharia de telecomunicações, e já faz mais de 20 anos agora, e quando eu estudava no final dos anos 90, tínhamos disciplinas inteiras para explicar os efeitos dos campos eletromagnéticos de alta frequência e de forte potência, ou de baixa potência até, nos organismos, no reino animal também. Não existia nem celular na época, mas já se sabia que micro-ondas, por exemplo, entra em ressonância com o corpo humano e quando é associada à potência, desregula a homeostase. Que é o equilíbrio da nossa saúde, né? O nosso equilíbrio interno. Então, desequilibra esses campos, desequilibra a homeostase do corpo e, por causa disso, desequilibra o corpo humano. Queria só fazer um comentário. A Márcia comentou da causa interna. Então, aqui vocês percebem que, conforme ela mencionou, a energia essencial não é uma coisa reservada para alguns indivíduos que são mais favorecidos que outros. Ela é disponível para todos. Mas, Márcia, o problema é a atitude interna de cada um de querer ter essa ressonância, né? Inclusive com o ser divino, através da nossa consciência. Isso. Então, existem vários trabalhos que mostram esses efeitos positivos do magnetismo em todos os organismos, nas plantas, nos animais e nos seres humanos. Então, nós vamos aqui mostrar algumas pesquisas que mostram, né, que corroboram que os efeitos dos campos magnéticos nos organismos levam a uma normalização, por exemplo, do pH. Vocês já ouviram falar muito, né, que o corpo está ácido, o corpo muito alcalino. Então, o magnetismo ele leva a um equilíbrio, a uma ressonância de equilíbrio com o pH. Regulação de oxigenação das células, por exemplo, melhora muito a imunidade. Então, o sistema imunológico se beneficia muito quando tem magnetismo, reduz inflamações e dores. Então, a gente vai ver aqui mais para frente como na fisioterapia é muito usado o magnetismo para tratamento, né, de dores, de artrite, artroses. Essas menções são frutos de pesquisas científicas, extremamente bem documentadas e oficializadas, ao nível internacional. Mas no nosso dia a dia, muitos dentre vocês já ouviram falar, por exemplo, de um fisioterapeuta, é isso? Fisioterapeuta que vai aplicar os ímãs numa cicatrização, por exemplo, numa fratura. Aí é um trabalho de profissional, porque a potência, o tempo de exposição, a exposição ao polo norte, polo sul do ímã, é uma coisa extremamente científica. Então, não é qualquer ímã que vai funcionar, Vamos ver um pouco esses estudos? Então, olha, tem resultados bem positivos no tecido ósseo
em relação à consolidação de fraturas. Então, quando eles sabem direitinho qual que é a frequência, né, que vão utilizar, e acelera a regeneração dessas fraturas. Também ajuda a cicatrização, até a regeneração dos nervos e da cartilagem articular. Então, esse estudo do Meyer mostra todos esses benefícios do magnetismo na fisioterapia. Já são estudos que têm 10 anos quase, né? Uhum. Tem vários países que estudam e aplicam o magnetismo, né? Dentro da própria medicina mesmo. Sim. Então, aqui temos uma outra revisão que campos elétricos e magnéticos aplicados à regeneração nervosa periférica. Esses que são aqueles de baixa potência que baixa você frequência. explica. Então, Baixa explica um pouquinho sobre isso. E são campos elétricos e magnéticos pulsados, assim, não permanentes, mas pulsados, de baixa frequência. É interessante ver, na parte um pouco técnica, que o cap motor ele usa justamente ímãs giratórios, no rótulo do motor, e que funcionam sobre um princípio da ressonância e também que recebe pulsos elétricos e também funciona com baixa frequência. Então é interessante ver essa semelhança entre o funcionamento do cap motor e esses estudos que foram feitos em 2010, esses estudos, que foi retirado do repositório da Unicamp aqui, sobre justamente os benefícios desses campos eletromagnéticos de baixa frequência pulsados no corpo humano. Só que hoje nós focamos mais ainda não é um campo eletromagnético, mas um campo puramente magnético, porque aí o efeito é acelerado e melhor ainda. Exatamente. Então, para o nosso sistema sanguíneo, o sistema vascular, ele melhora muito a oxigenação e a circulação do sangue e traz mais oxigênio, para os tecidos, para os órgãos, combate, por exemplo, esses radicais livres, ajuda a eliminar toxinas, pelo aumento da circulação. E também, como nós já havíamos dito, regula o pH sanguíneo, que é muito importante. É interessante ver que nessas descrições a palavra que se destaca aqui é que o magnetismo é associado a uma regulação, harmonização e o equilíbrio. Uhum. Interessante isso. É interessante porque ele leva à homeostase, que é esse equilíbrio de todas as substâncias, todas as reações internas que um corpo tem para que a gente possa viver, com saúde. Então agora nós vamos mostrar um estudo bem interessante que é feito sobre a análise do sangue na microscopia de campo escuro. Esse microscópio de campo escuro, ele analisa o sangue vivo. Então, tira-se uma gotinha de sangue do dedo, coloca-se numa lâmina e é possível ver as células sanguíneas, ver o soro, as células vermelhas, as células brancas, se há fibrina, se não há. Então, dá para ver a forma, a qualidade de disposição dessas células. E foram feitas várias pesquisas nesse sentido. Ele analisa o sangue do ponto de vista qualitativo, porque os microscópios tradicionais, sejam ópticos ou os mais usados hoje, os eletrônicos, eles fazem uma medição, uma avaliação quantitativa do sangue. Quantas células, conta quantas células tem, quantas células tem ou não tem, falta ou não falta, tem excesso, e em função disso vai ser estabelecido um diagnóstico. Mas esse microscópio ele vai diretamente medir a qualidade do sangue, a organização, a estrutura do sangue, que revela muitas coisas. Exatamente. Então aqui nós podemos ver um teste que foi feito. E era uma pessoa que estava utilizando o celular por meia hora.
Então, eu vou explicar um pouquinho que, olha, as células, essas são as células vermelhas e elas estão todas aglutinadas. Isso mostra que tanto tem a atitude interna da pessoa, que é uma pessoa muito fechada, muito censurada, né? Aquela censura que nós falamos no começo, e ela ainda ficou muito tempo, meia hora no celular. Então, esses fatores fizeram com que as células vermelhas estivessem todas envelopadas, que a gente chama de rolon. Então, você pode ver que um sangue desse não tem oxigenação, né? Ele não está saudável. Ele é meio estático, assim, não tem muita circulação nesse sangue. Então, essa pessoa, depois ela ficou meia hora do lado do ventilador cap motor. E aí a gente nota que depois dessa meia hora, com esse aporte do magnetismo, a captação do magnetismo, houve um equilíbrio na imagem que foi coletada do sangue. Olha, aquelas células que estavam todas coladas, grudadas, né? Olha, agora elas estão mais soltinhas, né? Está numa normalidade melhor, a forma das células está melhor. A gente pode ver também células brancas aqui, né, que são os linfócitos, né? E também tem um pouco de microzimas aqui no soro sanguíneo. Microzimas são manifestações da energia essencial no nosso sangue. E essas microzimas, elas funcionam para reparar e trazer um equilíbrio para a saúde do ser humano. Então, quando a pessoa tem um contato, né, com o magnetismo, mesmo com a espiritualidade, com a consciência, ela tem uma melhora dessa quantidade de microzimas. Quanto mais microzimas, melhor o sangue. Quanto mais móveis os microzimas, melhores, é isso também? Sim, mas só que como tudo na natureza tem um certo equilíbrio, se tiver um excesso dessas microzimas, também está querendo dizer que a pessoa está necessitando de muita energia, que essas microzimas têm que reparar a energia do organismo. Então, nunca pode ser nem a mais nem a menos, tem a quantidade certa. Homeostase sempre. Sempre um equilíbrio. Aqui nós podemos ver uma pessoa que ficou também trabalhando muito tempo no computador, uma pessoa que também é bem, assim, tem uma atitude mais censurada internamente, né? E a gente vê também esses rolons, né, que as células estão todas aglutinadas. O interessante é que, após ficar 45 minutos do lado do cap motor, aí olha a imagem que veio do sangue, né? As células já começaram a ficar mais soltinhas, né? Já mostra que tem maior oxigenação, um relaxamento maior, né? Então, todo o corpo, ele já tem o magnetismo interno dele, mas só que muitas vezes, né, por os motivos que a gente explicou, a pessoa está bloqueando aquele magnetismo. Então, nesses casos, é necessário que tenha essa fonte externa, né, para ajudar a pessoa a ter mais saúde, porque o cap motor, ele traz uma energia mais saudável para o ambiente. Que harmoniza o ambiente, que harmoniza o ambiente. Isso. E fazendo essa ressonância, a pessoa também tem um resultado na saúde. Então, tem uma pesquisa aqui da Elias, em 2015, e ela fala que tem uma maior tendência de alcalinização na água, né, que foi tratada magneticamente. Isso é muito interessante, né, porque tem muitas pessoas que deixam a água ao lado, né, do magnetismo, tem garrafas, né, que magnetizam a água também,
E isso tem essa função de deixar ela um pouco mais alcalina e mais saudável, não é? Por que é bom ter uma água alcalina? Então, é bom porque o nosso corpo, claro, também existe um equilíbrio entre o pH, o ácido e o alcalino, mas a água muito ácida, ela não é tão benéfica. A água mais alcalina, ela é muito melhor para o nosso corpo, para o sangue, para todas as funções. Muito bom. Agora vamos entrar na parte do Kepp Motor, né? O Kepp Motor, como eu expliquei há alguns minutos, ele funciona com ímãs rotativos, que são os ímãs do núcleo do motor, o rotor, se chama, e girando e sendo alimentado periodicamente por pulsos elétricos, eles têm essa função de produzir campos magnéticos, não somente giratórios, mas também pulsados, né? Ressonantes com o meio ambiente. Então, o Kepp Motor é um motor que funciona segundo o princípio da ressonância magnética. Né? Eles são chamados também de motor de corrente ressonante, RC em inglês, Resonant Current. E no mês passado, outubro de 2020, foi atribuída a patente pelo governo do Brasil, a patente de invenção desse princípio de ressonância ao Kepp Motor. Então, hoje é um princípio científico validado, reconhecido, não somente no Brasil, mas em vários países também, onde existe essa patente, e isso valida cientificamente e internacionalmente o princípio da ressonância através do magnetismo que o Kepp Motor usa nas aplicações que ele tem. Hoje temos ventiladores, temos motores, já temos várias aplicações desse Kepp Motor através de objetos do cotidiano. E é muito interessante, né, porque nós já estávamos falando, né, de todas essas questões do magnetismo, que, por exemplo, para o nosso sangue, então seria o polo norte dilata os vasos e o polo sul contrai. Então, como é um ímã girante, ele faz como se fosse uma contração e dilatação. Contração e dilatação é como se fosse uma massagem nos vasos sanguíneos, né? E isso aumenta a circulação. E aqui a gente está citando um pouco a dor de cabeça, porque a dor de cabeça ela é o resultado de uma contração que o ser humano faz, né? Quando ele quer brecar os pensamentos, né? Ele não fica relaxado, né? Então, toda essa contração pode ser ajudada com essa ressonância com o campo magnético. O interessante ver isso é que nós já sabemos que uma grande contrariedade vai nos dar dor de cabeça. Então, o que a Márcia explicou no início, a contração, ela provoca desequilíbrio. E quando eu começo a relaxar com essa ajuda externa, por exemplo, aí eu volto à homeostase, a dor de cabeça, os vasos sanguíneos dilatam mais, ou vamos dizer, voltam até um funcionamento normal e a dor de cabeça passa. Então é bem essa atitude de contração que temos em relação ao meio ambiente, de travar, bloquear essa captação da energia essencial que vai desequilibrar o corpo, e dor de cabeça, dor no ciático, várias dores de contração. E é muito importante que, junto com isso, a pessoa tenha uma consciência, porque ela tem que perceber que tem toda essa energia essencial, mas é que é ela que está fazendo uma atitude de bloquear essa energia, né? Então, através da conscientização, para ela aceitar, inclusive, receber toda essa energética que existe, né? Já que existe, é infinita. É só aceitar, tem... é só aceitar. Então, tem uma citação aqui do livro Magnetônica, do Dr. Kepp. É um livro que fala tudo sobre o magnetismo. Né? Sensacional. Então, o ímã em movimento, ele não produz magnetismo, mas sim transmite a energia magnética que colhe no espaço.
Estou dizendo que o movimento não vem do ímã, mas ele apenas o transmite, a força da energia essencial escalar, que forma tudo o que existe. Bonita, né? Lindo. E nós somos como ímãs também, né? Nós captamos essa energia, não produzimos essa energia, mas captamos essa energia. E transmitimos, exatamente. É importante. Porque captar sem retransmitir através, por exemplo, da ação, da ajuda, do entrosamento com os outros, o que eu vou fazer com toda essa energia? A utilidade é captar para retransmitir, né? Então, o afeto, ele é puro magnetismo, né? Sim. Essa relação com os outros seres humanos, né? E é uma energia totalmente de expansão, né? Totalmente. Muito bonito. Então, fala um pouquinho sobre o ventilador Kep Motor. Então, ele contém aqueles ímãs girantes que eu mencionei e eles captam uma maior energia para o ambiente. Isso, em termos, por exemplo, de consumo elétrico, para ser prático, permite uma redução de 70% a 90% do consumo de eletricidade em relação a um ventilador tradicional, que só funciona com eletricidade. Então, como que o Kep Motor pode chegar a uma economia, numa média de 80% em relação a um ventilador clássico? Porque o que ele não puxa da tomada, da rede elétrica, ele capta de fora dessa energia essencial através do magnetismo. Isso já foi medido, avaliado, mencionado, ganhou prêmios, e isso é uma coisa totalmente validada cientificamente já há mais de 5 anos, né, pelas autoridades internacionais. A simples exposição do organismo aos campos girantes dos ímãs do Kep Motor é capaz de relaxar, como a Márcia mencionou, magneticamente os vasos sanguíneos, aliviando os de tensões diversas causadas pelo estresse do dia a dia, restaurando o equilíbrio, a famosa homeostase, energético do corpo através do princípio da ressonância. Então, nós podemos concluir que o Kep Motor, ele emite esse magnetismo para o ambiente e é uma energia totalmente saudável, e por isso que muitas vezes, né, que a gente liga ao Kep Motor, até os animais, os gatinhos, os cachorros, eles gostam de se deitar perto, porque eles percebem essa energia boa. Muito bem. É isso aí por hoje. Magnetismo e Kep Motor. E encerramos a nossa palestra. Sim. Muito obrigado por hoje, então. E muito obrigado. Até breve. Até breve. É com grande satisfação que comunicamos a todos o reconhecimento neste mês de outubro do ano de 2020, o pedido de patente de inovação tecnológica feita no Brasil pela Kep Motor. Este feito vem coroar uma trajetória de conquistas pelo mundo todo. Patente Kep Motor no mundo. Doravante, é irrefutável que o princípio de ressonância do funcionamento do Kep Motor é inovador e revolucionário. Baseado nas descobertas do Dr. Norberto Kep em seus livros sobre a nova física e magnetônica, essa tecnologia vem colocar à disposição da humanidade uma nova física de magnetismo de última geração. Contando com vários prêmios internacionais, os motores Kep lideram os índices de eficiência energética e dezenas de outras vantagens em seus produtos. O riquíssimo trabalho científico de décadas culminaram na revelação de uma ciência que resgata a verdadeira metafísica, que, por sua vez, desinverte a física atual. Hoje, contamos com uma estrutura de ensino única no mundo, de diversos cursos ministrados dentro do campus da Faculdade Trilógica Kep Pacheco, que lecionam, entre outros, a nova física. Muito obrigado, Brasil, por nos propiciar a segurança e o terreno fértil no desenvolvimento dessa tecnologia. Agora, o benefício é de toda a humanidade.